que privilégio meu, é meu privilégio, você não tem, talvez não tenha a menor ideia da alegria que me dá. Essa é a força da minha vida, e não começou outro dia. Eu vivi todos os dias da minha vida consciente, lúcida e adulta, que me foi dado pela graça de Deus começar a ver e a enxergar desde os 18 anos de idade, com a clareza do tirar do véu, com a revelação do Evangelho da graça de Deus atingindo meu coração na minha juventude. Isso passou a ser vulcânico dentro de mim. É um dunamis, é um poder real que não se esgotou, nem se apagou, nem se apagará jamais, que se acende todo dia com muito mais força. É por isso que eu venho pregar o Evangelho a você, sem nenhuma outra preocupação a não ser aquela de dar acesso a quem desejar ao verdadeiro e simples Evangelho da graça de Deus, para ser provado e experimentado por nós. O Evangelho não é um cardápio para ser conhecido, mas é um alimento para ser comido. Eu tenho um texto sobre isso no portal caifado.net. Se você for até lá escrever na lupinha a palavra cardápio, você vai cair em cima desse texto, que diz que o Evangelho não é um cardápio. A maioria das pessoas tratam o Evangelho como um cardápio. Aí ficam lendo, escolhendo as doutrinas, escolhendo os pratos, escolhendo os chefes, escolhendo os garçons, ou seja, escolhendo só intermediários humanos, mas não comem, não metem a boca, não caem de boca, não provam, não engolem, não carregam a musculatura, a vitalidade, a existencialidade, a força. O Evangelho não é um tema. O Evangelho, Jesus disse, é carne, é sangue dele. Por isso o convite dele em João 6 é: venham e comam da minha carne, bebam do meu sangue, porque quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Leia lá em João 6, para você não ficar achando que eu derramo textos bíblicos daqui. Vai e confira. Aí todo mundo fica escandalizado quando ele disse: olha, se vocês não virarem eu, vocês não vão ter vida em você mesmo. Se vocês não comerem a minha carne, significando dizer, se vocês não se encarnarem com as dimensões todas da minha encarnação e do que eu mostro, demonstro e vivo para vocês, se vocês não beberem do meu sangue, da minha vitalidade, da minha vida, da minha essência, vocês não têm vida em vocês mesmos. Aí o pessoal ficou escandalizado lá, ouvindo aquele discurso em Jerusalém, nas imediações do perigo religioso, todo mundo ouvindo. Ele falou a mesma coisa também na Galileia. O fato é que muitos começaram a debandar, a sair. E Jesus viu aquele grupo grande saindo. Quando chegou justamente nessa hora de: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a minha vida presente em si mesmo. E isso provoca deserção. Isso vai ficando uma coisa muito, muito demais para a maioria. O pessoal quer o cardápio, não quer comer a carne e beber o sangue, não quer esse santo canibalismo espiritual que Jesus propõe no Evangelho, com a absorção dele na gente, para que eu esteja em vós e vós em mim e nós no Pai. É a proposta, é de embrenhamento. Eu sou a videira verdadeira, vocês são um ramo.
tem que estar conectado à videira. Se desconectar, se não receber da seiva, do alimento intrínseco todo dia, é cortado e lançado ao fogo. E o ramo disse, não carrega a vida em si próprio de si mesmo. Vai acabar morrendo. A minha única chance de continuidade, de transcendência eterna, é ficar vinculado à seiva da videira verdadeira, é comer a carne, é beber o sangue. Isso não é eucaristia de reunião, de igreja, não é santa ceia, não é nada disso. Não é o pãozinho com vinhozinho, é algo infinitamente mais profundo. Jesus só falou de pão e de vinho no último dia da vida terrena dele, em convívio imediato no espaço-tempo com os discípulos, antes da sua tortura e morte. Antes disso, ele mandou foi comer a carne dele, beber o sangue dele, e o pessoal se assustou, começou a debandar. Aí ele olhou para os seus discípulos e lhes perguntou, quereis vós também deixar-me? Quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aí Jesus completou dizendo, olhem, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. E eu digo a vocês, em nome de Jesus, prestem atenção no que Jesus disse. Ele disse, eu não estou falando da minha carne material, nem do meu sangue. Eu não estou falando de antropofagia, nem de canibalismo. Eu estou falando de maneira metafórica de vocês me absorverem através da minha palavra, através do meu espírito. É a minha palavra, esse evangelho que eu estou falando, dos macários, dos bem-aventurados, dos humildes, dos que têm coração humano e solidário, dos que têm autocontrole, têm mais prazer em se autocontrolar do que em ter poder sobre um país ou sobre o mundo inteiro. Eu estou falando da minha palavra, que é misericórdia, que é o ensino de viver com o desejo de melhorar a vida do próximo, o que é equivalente a ter fome e sede de justiça para todo mundo, para o mundo. É ser um pacificador, um pontífice de Deus e aguentar, ter caráter para suportar o contraditório. E enquanto isso, ter como bem-aventurado por causa do Evangelho e por causa de Jesus, sofrer todo tipo de rejeição, de injúria, de perseguição, ou de mentira, ou de mal que se destine, ou que se lance, ou que se tente projetar contra nós. Ao contrário, Jesus diz, regozijai-vos, exultem, ergam a cabeça, esse é o galardão. É construído assim, com esse tipo de caráter, atitude, pensamento, sentimento, modo de ser, de encarnação. Aí vocês ganham gosto, viram sal, viram sabor do mundo, viram preservação do que seja melhor na humanidade. E vocês viram luz do mundo, referência iluminadora que começa de vocês mesmos. Isso não é fruto de discursos. Isso é o resultado de vocês manifestarem fruto, porque é pelo fruto que nós somos conhecidos e é pelo fruto que qualquer árvore é de fato conhecida. E se a árvore não dá fruto, ela é só um arremedo da natureza dela. Ela é como aquela figueira no sopé de Jerusalém, que estava cheia de folhas, mas não dava fruto. Como Israel, que estava cheio de religião, mas não dava o fruto de misericórdia, de graça. Como a igreja, que está cheia de mímicas e de arremedos, e de teatralidade, e de loucura, mais do que nunca nesses dias, mas não dá o fruto do amor, da graça, daquilo que caracteriza Deus em nós, Jesus em nós, a vida de Cristo em nós.
Então, depois de fazer toda essa introdução, Jesus diz, olha, vocês têm que comer isso e beber isso. Isso é fonte da vida. E a minha carne e o meu sangue são equivalentes à minha palavra. É a minha palavra. É a minha palavra que é espírito e que é vida. É isso que vocês têm que comer. Não pode ser um cardápio doutrinário, um cardápio dogmático. Tem que ser a vida de vocês, a essência toda. Tem que virar carne, tem que virar sangue, tem que virar pulsão, tem que virar olhar, tem que virar interpretação, tem que se transformar em modo de ser, de viver, de existir, tem que se transformar em sentimento, em pensamento, em emoção segundo Cristo. Tem que haver um alinhamento, mente, sentimento, emoção, que gera atitude, produz comportamento e vai gerando cada vez mais um caráter inabalável, não intimidável na vida da gente e uma atitude existencial de poder. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. E, dito isto, muita gente não aguenta, muita gente não suporta, muita gente mesmo, a maioria do mundo não aguenta essa palavra. Eu sei que eu prego e toda vez que eu prego eu diminuo o meu público. Tanto mais quanto se prega o evangelho mesmo. E os mercenários sabem disso, os falsos pastores, os lobos, os enganadores sabem disso. Por isso eles não ensinam Jesus, não ensinam o evangelho. Eles ensinam o que eles constroem ou o que eles absorveram da arquitetura, da mentira de outros que é vendida em praça pública pelos camelôs das crenças. E você absorve tudo isso e milhões correm atrás disso. Agora, de Jesus, é pouca gente que fica com a compreensão de dizer para quem iremos nós. Só tu tens as palavras da vida eterna e que creem e assimilam e assumem o que Jesus ensinou. E disse, olha, a carne, eu não estou falando de comer minha carne, beber meu sangue ou qualquer outra simbolização disso. Eu estou falando da absorção da minha palavra. Será que não dá para vocês entenderem? Absorção do que eu estou dizendo, do evangelho. Isso tem que virar carne, sangue, vida. Tem que virar vocês. O resto é o resto. Para nada aproveita. Não serve para nada. Rasgue o cardápio. Se a tua vida é só um cardápio religioso, rasgue. E absorve essa vida.